Olá, vestibulando! Iniciamos então mais uma aula de língua portuguesa com o tema que vai te dar calafrios. Mas ao final da aula você vai ver como é simples e bem tranquilo para você estudar. É a análise sintática do período composto. Vamos dar uma olhadinha nisso? Então, o que seria essa análise sintática do período composto? Veja, para a gente entender uma análise sintática, que é uma análise do que é a sintaxe daquela frase, o significado dela, as funções de cada elemento dessa frase, primeiro tem que saber o que é um período composto. Então, o período composto é aquele período que, diferentemente do simples, ele é formado por mais do que uma oração. Um período simples é apenas uma oração. Ela dançava muito, seus olhos são lindos. Quando você modifica isso e a tua oração é formada por mais de uma, aquele teu período tem mais do que uma oração, então a gente pode dizer que está trabalhando com um período composto. E esse período composto, a gente pode conhecer ele de duas formas. Uma delas é a coordenação e a outra a subordinação. Então, quando você tem uma oração que é coordenada, são duas orações, porque é um período composto, só que elas são independentes uma das outras. Ou ela pode ser subordinada, em que uma oração é principal e a outra é subordinada àquela principal, quer dizer, ela só existe porque a oração principal existe. Vamos dar uma olhadinha então na coordenação? Imagine o seguinte exemplo: cantava, gritava e ainda dava pulos de alegria. Você percebe que você tem duas orações independentes, né? Cantava e gritava e ainda dava pulos de alegria. O que isso significa? Que essas duas orações poderiam existir tranquilamente. Dava pulos de alegria. Eu não preciso dizer quem dava, ela dava pulos de alegria, eu dava pulos de alegria. Ou cantava, gritava. São duas orações que não precisam uma das outras para existir. Mas uma oração subordinada seria diferente. Vamos dar uma olhadinha então nas classificações das orações coordenadas. Elas podem ser assindéticas ou sindéticas. As assindéticas seriam como o seguinte exemplo: grita, sacode a cabeleira negra, agita os braços, para, olha, ri. É uma oração? É. É um período? É, formado por várias orações. Grita, sacode a cabeleira, agita os braços, para, olha, ri. São várias orações. Alguma delas está conectada por algum conector, seja ele uma preposição, nada. Ele não tem conectores. Então eu digo que ela é uma oração assindética. Ao contrário das orações assindéticas, a oração sindética ela é bem diferente. Ela sempre vai ter alguma conjunção que vai introduzir a oração que se coordena com a outra. As orações sindéticas têm uma outra categoria dentro delas. Você pode encontrar dentro dela diversas outras categorias que se dividem. E isso vai depender de qual conjunção você está utilizando. Veja lá um exemplo. Francisco estuda e trabalha. Essa é uma oração sindética aditiva, porque dá uma ideia de adição, de soma. Ele estuda e trabalha, ele não só estuda ou só trabalha, ele estuda e trabalha, você soma as duas coisas que ele faz. Então, sempre que você tiver uma oração que estiver introduzida normalmente pela partícula e, significa que ela é aditiva, porque está somando as duas situações. Cuidado, não fique preso só pela conjunção que está sendo utilizada. Você tem que também ver o contexto daquele texto, o contexto daquela oração, daquele período, para que aí você consiga compreender se ela é aditiva, você está somando ideias ou se você está fazendo alguma outra situação. Ok? As orações coordenadas adversativas, elas têm uma ideia de contraste, de oposição. Então veja, Marcelo trabalha, mas não se dedica. Isso quer dizer que ele, apesar de trabalhar, ele não se dedica. Então eu estou dando uma ideia de adversativo, uma ideia de contraste, oposição. Ele, na verdade, não só trabalha, mas não se dedica. Nós temos também as orações alternativas. Elas são aquelas que dão uma ideia de escolha, alternância. Pode ser, por exemplo, ora chora, ora ri. Quer chova, quer faça sol, ela sempre está sorrindo. Você alterna entre uma ideia e outra. Ora chora, ora ri, quer chova, quer faça sol. Você sempre vai ter alguma alternância, por isso ela chama-se alternativa. Perceba que, como ela é coordenada, as orações não têm necessariamente algum tipo de subordinação em relação à outra. Elas não são dependentes, elas são completamente independentes, mas elas fazem sentido juntas. Outro tipo de oração que nós temos são as orações explicativas. Elas dão uma ideia de explicação, um motivo, uma razão. Veja o exemplo. Venha logo, pois precisamos de você.
Venha logo, pois, quer dizer, porque o motivo que eu quero que você venha logo é porque precisamos de você. Então, é uma oração explicativa. O venha logo, precisamos de você, não são orações que dependem uma das outras. Por isso elas são coordenadas. Mas ela é introduzida pelo pois. Por isso ela é coordenada assindética. E por essa razão, a gente pode dizer que ela é uma oração explicativa, porque ela está dando um motivo para o qual eu quero que você venha logo. Podemos ter também as orações conclusivas, que dão uma ideia de conclusão. Ah, pensou alguma frase assim de conclusão que você já escutou algumas vezes na sua vida escolar? Penso, logo existo. Eu estou dando uma ideia de conclusão. Já que eu penso, então, portanto, eu existo. Eu estou tendo alguma conclusão em relação a isso. Se eu penso, eu existo. Então, a gente tem uma oração conclusiva. Então, vamos dar uma olhadinha nas orações subordinadas. Ao contrário das orações coordenadas, que você já viu, as subordinadas são totalmente dependentes. É uma oração que não vive sem a outra. Imagine você e seu amigo. Por onde você vai, seu amigo vai atrás. Então, seu amigo é seu subordinado, vive atrás de você. Ou você trabalha com alguém e esse alguém é seu chefe, você é subordinado a ele. Então, você depende dele para existir, certo? A oração subordinada é assim que funciona. Uma oração depende da outra para existir. Ela precisa que a outra exista para que ela possa existir, que ela faça sentido dentro de um contexto, certo? Podemos classificar as orações subordinadas como substantivas, adjetivas ou adverbiais. Bom, isso quer dizer que de acordo com o sentido que ela tiver dentro de uma frase, com a função sintática que ela estiver fazendo dentro daquela oração, ela vai entrar numa categoria ou em outra. As orações subordinadas substantivas são introduzidas por uma conjunção integrante, que ou se. E elas normalmente têm a função de substantivo. São subdivididas em subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais, apositivas. As orações, então, subordinadas subjetivas, elas vão ter aquela função que um sujeito tem na oração. Então, você tem que reparar se na oração ela está apresentando a função sintática de sujeito da oração. Todas as classificações são assim. De acordo com a função dela na frase é que você faz a classificação. Por isso a importância de você conhecer todas as classes de palavras. Veja o seguinte exemplo. Que você faça isso é urgente. Repare que quando eu digo que você faça isso, esse que você poderia tranquilamente ser substituído por qualquer nome. Mônica, faça isso, que é urgente. Então, quando eu faço a substituição por um nome, quer dizer que essa oração subordinada tem o mesmo sentido que um substantivo teria na frase. Claro, Mônica é um substantivo próprio, é um nome próprio. Funcionaria melhor nessa oração. Mas em outras orações que você vai encontrar, serão outros substantivos que poderão substituir essa oração. Por isso, a gente classifica ela como oração subjetiva. Outra classificação são as objetivas diretas. Isso significa que essa oração vai ter que ter o mesmo sentido, a mesma função de um objeto direto. Pense na seguinte frase: espero que você goste muito disso. Espero que você goste da surpresa. Quem espera, espera alguma coisa. Então, o verbo esperar seleciona, ele necessita de um objeto direto. No lugar desse objeto direto, eu coloquei uma oração subordinada. Então, essa oração subordinada é uma oração subordinada objetiva direta. Claro, ela é subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque ela está selecionando, ela está pedindo, aquele verbo estaria pedindo uma oração na sequência. Assim como você tem a classificação de objetiva direta, você também tem a classificação de objetiva indireta, que segue a mesma lógica. Veja, gostaria muito de que você fosse assim. Perceba que essa oração seleciona não só um argumento, como ela seleciona uma preposição. Quem gostaria, gostaria de alguma coisa. Então, o verbo gostar precisa não só de um complemento verbal, como ele precisa